Fala pessoal, a gente está começando o Dancast. Esse é o primeiro episódio e hoje estou com um convidado especial, o Wilson, personal. Uma honra. Prazer, de novo, a gente já se conhece faz tempo e hoje a gente vem aqui para trocar uma ideia e conversar sobre educação física. Cara, eu fico muito feliz de estar aqui nessa estreia. Nós somos novos nesse assunto, mas eu acho que, a gente tem muita coisa para falar aí. Legal, legal. Fale um pouco de você, Will, sobre a sua carreira longa. Não vamos falar da idade. Não, no meu caso pega um pouco mais a idade, porque eu comecei tarde na faculdade, né? Eu trabalhava numa fazenda, trabalhei durante muito tempo numa fazenda, e quando resolvi fazer faculdade já estava um pouco mais velho, mas eu acho que isso é um ponto positivo, né? A gente que fez faculdade um pouquinho mais velho, a gente já tinha certeza do que a gente queria. Já estava no caminho certo ali, não tinha dúvidas mais. Exato. Não, e quando fiz o êxodo rural, né? Vim para a civilização, eu já vim praticamente formado e trabalho com educação física desde 2008. Trabalho hoje só com personal trainer, mas já trabalhei com coordenação, professor de sala, gerente e bastante coisa aí dentro das academias principalmente. Trabalhei um pouquinho, tentei trabalhar com escola, mas não nasci para isso. Não deu certo? Não. O seu negócio é treinamento. Não, negócio é treinamento e hoje personalizado, que eu acho que é para onde a gente mais está indo agora. Legal. E da onde surgiu sua vontade? Já que você veio do meio rural, cara, aí essa vontade surgiu lá mesmo? Não, ou faculdade eu fiz porque eu comecei a treinar. Então eu achava que através do treinamento você descobriu a educação. Eu tinha um professor bem legal, assim, eu tive uns professores mais no empirismo, assim, mais bons professores no começo, que me despertaram essa vontade de querer saber um pouco mais, de ver até... saber que a educação física não era só aquele treino montado numa ficha, né? Então eles me incentivaram e bons treinos assim que me desafiavam. Sim. Então eu achei que isso podia ser um negócio legal assim. Outra opção era história. Eu sempre gostei de ler e tal, sempre gostei de história. Então eu fiquei meio dividido. Mas a educação física entra um pouco da história ali, principalmente da civilização. Exato. Mas foi uma escolha assim. Depois quando eu comecei a faculdade. Depois que eu falo isso para todo mundo, quando eu tive aula de fisiologia, aí minha vida... Aí você... Falei, não, é isso que eu quero. Entendi. E o que mais te encantou nessa fisiologia? Eu acho que é justamente esse entendimento que eu procurava lá no começo dos treinos. No começo do treino você não entendia porque era aquela parte que você sabia fazer, mas não sabia o porquê estava fazendo. Exato. Depois você começar a ver o que o corpo, as adaptações que o corpo tem com relação ao exercício ou a falta do exercício, é fascinante. Entendi, legal. Fascinante. E dentro disso tudo, você caminhou com a educação física e chegou a coordenador, certo? Ou essa transição demorou? Não, ou foi mais natural, foi algo natural, foi acontecendo? Não, acho que sim. Eu acho que a coordenação não é nada mais do que um professor, mas tem um pouquinho mais de experiência. Que daí você está com aquele cara que toma na cabeça e ganha pouca coisa a mais, assim, eu costumo dizer. Então entendeu? Quer dizer que a coordenação não é... Mas é legal, é um aprendizado, é uma coisa, um desafio para a gente que sai da área de treinamento, principalmente de personal, que a gente está com uma pessoa, lidar com pessoas, né? Chefiar pessoas é um exercício muito diferente. Sim, muito diferente. Sim. E dentro dessa parte da coordenação, você fez grandes amizades, conheceu muita gente, contratou vários professores, demitiu vários professores. Eu sou um dos contratados dessa daí. Não fui demitido. Não foi demitido. Bom. E dentro dessas amizades, quais delas você carrega hoje com você de aprendizado, de trocas que a gente pode ter dentro da educação física e que você percebeu que foi importante nessa caminhada? Eu acho que tudo, né? Todo mundo tem uma participação. Acho que tudo tem uma história, né? Acho que tem todas as pessoas que passaram, bem ou mal. Eu acho que a gente pode também, além de a gente somar um pouquinho, sempre traz alguma coisa pra gente, alguma experiência de vida, principalmente. Porque quando a gente vai treinando, trabalhando, vai chegar uma hora que a gente não vai ter muita coisa para mudar ou inovar. Lógico, tudo muda, tudo se adapta. De vez em quando aparece um milagre novo, mas basicamente a gente volta para o básico. Mas essas experiências pessoais eu acho que é o que faz a diferença. Assim, eu acho que as experiências não muito boas ficaram no esquecimento. Eu acho que as coisas boas, assim... Melhor carregar o que é bom para a gente. É verdade. Eu acho que o que passou, assim, tudo soma como experiência. Mas vou falar, por exemplo, a gente. Quanta troca, né? Até hoje, assim, a gente não trabalha mais junto, presencialmente todos os dias como já foi,
Mas é um aprendizado meio esporadicamente pelas academias, mas não é igual antigamente. Exato, exato. Mas é um aprendizado diário. Tudo que você me traz, me pergunta, ou eu te pergunto, sim. Lá atrás, se você lembrar, talvez você nem lembre, aquele lance da corrida que eu te perguntei do braço, que você me explicou do braço. Sim, da alavanca. Exato, exato. E é uma coisa que somou na minha prática esportiva, né? Uma coisa que eu não tinha um domínio, quer dizer, eu corria há bastante tempo, mas um detalhe que fez toda a diferença. Então, essa troca, para mim, é o importante. A nossa ajuda de vivência entre modalidades pode somar e acrescentar dentro disso, né? Exato. Eu acho que, mais recentemente agora, os atletas, o que a gente trocou de informação... Sim, foi bem importante, principalmente para mim, que foi iniciando nessa área. Né? Mas para mim também. Colocar um atleta em cima de um palco é muito mais do que treino, né? Sim. Muito mais do que treino. Eu percebi isso. Muito mais. Bem difícil porque envolve muita coisa. Muito. Não envolve só chegar e colocar ele numa máquina e falar, faz, sei lá, empurra esse peso, faz essa técnica e acabou, já era, tá bom. Um acumulado de técnica, você chega ali e a pessoa tá no dia ruim, né? Sim. Que ela não quer, não consegue treinar, não consegue desenvolver um bom treino e você faz lá um básico do básico e tá bom. Sim, principalmente na fase final. E esse discernimento eu acho que é do profissional de educação física, né? Não é... A gente vê muita gente que exerce profissão ilegalmente, né? Sim. Mas eu acho que também isso não atrapalha em nada o nosso trabalho. Eu acho Até valoriza o nosso trabalho, Exato. De certa forma, porque aí é fácil de notar quem sabe e quem não sabe. Porque você chegar lá e seguir uma planilha de treino é uma coisa. Agora, você vê o que a pessoa precisa no dia, é diferente. Montar, fazer aquele ajuste na hora, ali em cima da... Mesmo que seja uma dor. Exato. Senti uma dor em tal local. É tal coisa, vamos fazer assim. Naquele momento, você já resolveu o problema dela. Você foi coordenador, como a gente estava conversando, de uma das grandes academias da nossa região. Nesse tempo de coordenador, quem que você conheceu de especial dentro dessa academia, fora professor, como aluno? E que você, foi aquele cara que você gostou de conhecer e carrega ele como amizade até hoje? Cara, eu acho que os meus grandes amigos hoje estão dentro da academia, cara. Eu acho que 100% das pessoas com quem eu tenho algum convívio, até muito mais do que meus pais, porque não moram aqui, são de dentro da academia. Eu tive a sorte de ter a confiança na época do Paulo Ferreira, que era o dono da ED, uma academia que veio para Itu completamente diferente, um equipamento que eu nunca tinha visto na vida, uma esteira com tela, que hoje já é ultrapassada, né? Sim. Mas na época era, que é isso, né? Um outro mundo, uma academia cheia de televisão, com ar-condicionado, equipamento que tinha nas grandes redes de São Paulo. E consegui aí a confiança dele, a partir daí fazer. O Paulão é um cara que é meu amigo até hoje, assim. Um cara que eu conheci treinando e é um cara que a gente conversa, ele não mora mais no Brasil, mas é um cara que a gente conversa bastante. Pô, a família Embacher, que são nossos alunos aí. Sim. São uma família que, Felipe, desde o começo eles Felipe era um bebê, né? Sim. O Gá, um bebezão. O Felipe é um meninão, super novo, jovem, formado hoje, profissional, físico absurdo. Sim. Competidor agora. Atleta. Então, eu acho que todo mundo tem muitas histórias, assim, tem muita gente, mas alguns vão ficar... E passaram alguns nomes famosos dentro da academia também. Cara, aqui era um ponto de convergência absurdo, assim. Você vê de Marcos Mion. Sim. Cara... A galera do bodybuilder vinha muito treinar. Muita gente. Luana Mutoni, uma atleta internacional brasileira. Muita gente, assim. E vários atletas, assim, menos conhecidos, mas que tinham a ED na época como uma referência, né? Que tirando os grandes centros, as cidades maiores, a gente não tinha um equipamento desse. E na época era difícil de atingir esse público. Ainda mais sendo no interior. Muito, muito difícil. Assim, eu acho que alguns atletas e comunicadores deram uma notoriedade para o esporte que não tinha, né? O esporte bodybuilding, assim, as competições, era alguma coisa meio entre aspas, marginal, né? Não era... Você associa literalmente um atleta com um usuário de droga, digamos assim. Mas, na verdade, o esporte de alto rendimento, a gente sabe que não é assim que funciona.
o esporte não tem muito a ver com saúde. E a gente sabe disso, as pessoas mesmo vão até o limite. Um exemplo, se a gente usar o exemplo de um nadador. Exato. As articulações dele, um ciclista. E até na suplementação e no uso de ergogênico não é um exemplo a ser seguido por uma pessoa comum. O atleta olímpico. Ele Exato. tem esse período de 4 anos onde ele faz de uso de várias técnicas E o que esses comunicadores trouxeram foi basicamente a possibilidade de uma pessoa comum ter um físico muito bom, não sempre a nível competitivo, com saúde, né? Sim, com saúde. A gente tem hoje um crescimento. Eu falo que quanto mais eu estudo a respeito de nutrição, mais eu respeito o nutricionista. Sim. Mais eu respeito o trabalho do nutricionista, porque é difícil pra caramba, né? Não é fácil, Você fazer alterações aí, no caso da competição, a gente viu de perto. Na última semana, o que muda o físico de uma pessoa, né? Sim, se transforma totalmente. Exato, ela já está sem condições de treinar, né? Com um ímpeto baixíssimo, mas você consegue ter umas alterações físicas absurdas, né? A gente viu isso bem de perto. E isso é importante porque, como você falou, de fora, quem vê de fora não dá o valor. Não. Quando você vai se aproximando do fisiculturismo ou do atleta de rendimento, você percebe que é bem difícil. Muito. Não é para qualquer pessoa. E é meio que inalcançável se você não usar de certas técnicas ou artifícios para conseguir se manter ali. Exato, exatamente. Porque sobrecarrega. Exatamente. Sabe? É quase... Eu treinei muito tempo, fui atleta de basquete, né? E fui federado e tal. Eu tenho dor até hoje. O que restou para mim foram dores. E você deve ter tido ali poucos anos. Sim, né? eu levei 4 anos, eu acho, de treinamento sério. Só que eu estava na juventude. Eu tinha de 15 até uns 19 anos. Exato. Foi quando eu treinei. É o melhor período, praticamente, para se treinar. Agora, você pegar um atleta de 30, 40, 50 anos... É complicado. É mais difícil. É complicado. E você vê assim, né? A gente coloca o bodybuilding como um destaque, entre aspas. Ainda bem que nós temos esses comunicadores hoje que tiraram esse estigma, né? Essa sobrecarga do esporte, de esteroide, e mostrou que é muita disciplina, muita dieta, muito treino. Maturidade muscular você não compra na farmácia, não compra em lugar nenhum, não vem em suplementos. E o quanto a nutrição esportiva, a educação física, o profissional de educação física, a medicina do esporte, integradas conseguem fazer. Eu acho que é o mais visível o fisiculturismo. Mas a gente vê, hoje eu acompanho bastante gente de beach tênis, né? Sim. Então, é um esporte que é, muita velocidade de reação. O treinamento está crescendo muito. Basquete, vôlei, o que a gente tinha um pouco de contato, vôlei de areia. Vôlei de areia. Então, o esporte em si, apesar de ter se desenvolvido muito, continua sendo o esporte. Então, ele é para alguns por algum período. Mas o esporte de maneira recreativa, ou até levado a sério, mas não a nível altíssimo, é para estar cada vez mais acessível, né? Esses comunicadores aí, esses atletas, o pessoal bodybuilding, colocando aí o que é feito, como é feito, rotinas, isso engrandeceu o esporte. Eu acho que as pessoas têm uma respeitabilidade um pouco maior hoje. E até para saúde mental isso é importante, muito, né? Muito. Você falou do esporte como forma recreativa. É a válvula de escape de muitos. Muito. Seja ela o beach tênis mesmo, que bombou durante... antes da pandemia já estava um crescimento. Depois da pandemia, ele estourou de vez. Por quê? Porque era um esporte onde você não tinha um contato direto com outra pessoa, só que era algo que te fazia... Muito intenso. Dava um prazer legal ali, né? E é inclusivo, né? Sim. Porque ele não é um tênis, por exemplo, que é um jogo muito mais que formal, precisa de ter técnica. Um preparo físico melhor. E tecnicamente é muito mais difícil, né? O beach tênis você consegue passar a bolinha ali, então é um negócio que é agregou. E eu fui por causa da minha família, né? Minha esposa, a Rê, que a gente conhece pra caramba, da aula, e ela insistiu, nunca tinha ido, minha filha começou. Você consegue jogar com a sua filha. Exato. É um esporte que a família vai participar, não é só o cara que treina e tem que jogar aquilo ali. Não, exatamente. Mas a família tá junto. Inclusive, exato. Eu também tenho um curso de beach tênis. Verdade. Eu sou um professor de beach tênis sem jogar beach tênis. E fiz o curso junto com a sua esposa, com a Rebeca.
E nunca atuei. Brinquei já, mas... Brincamos, né? Brincamos, sim. Mas nada além disso. Mas, tipo, é um esporte, ele tá crescendo e, consequentemente, logo ele vai ter campeonatos. Na nossa própria região já tem alguns. Já tem muitos. Né? O pessoal até vai para fora Na jogar verdade, alguns campeonatos, a gente tem aqui também, na região, um ponto gigante de atletas, né? Sim, atletas sim. até renomados. A gente tinha aqui a Samantha Barijan, que foi a primeira número 1 do mundo, né? Não italiana a ser número 1 do mundo. Pô, morava aqui em Itu, mora aqui em Itu, né? Mas tinha uma academia aqui em Itu. As primeiras do mundo, do ranking mundial, residiam aqui. Então, Itu tem um negócio, cara. Itu tem um negócio com esporte. Itu atrai uma galera legal do esporte, né? Não, é um então, ponto legal. A gente tá numa região boa para ir pro esporte. Sobre a região boa do esporte, você como coordenador e depois como personal. Na parte de personal, o que você sempre prezou mais dentro dos seus alunos? É a qualidade de vida, saúde, ou tentar que o cara fosse um atleta, ou tudo junto, ou não tinha uma prioridade, você visava mais as... Eu acho que a gente no personal... a gente tem a possibilidade de dar o nosso melhor para fazer o que o aluno... realizar o desejo do aluno, né? Toda pessoa que vem atrás da gente, ela tem uma dor. Sim, né? sim. Seja uma... eu quero ter uma melhora física, eu tenho um problema de saúde. E dor, eu digo no sentido... uma queixa, né? Sim. Não uma dor física mesmo. Então, ela vem para a gente melhorar alguma coisa. Eu acho que quanto mais a gente consegue atingir o objetivo da pessoa, né, eu acho que é mais importante. Eu tenho uma aluna há muitos anos que ela veio com um objetivo, ela queria definir, ficar forte, ficar bem, e depois ela engravidou, depois ela teve filho, depois ela quis voltar, e hoje ela treina de novo com o objetivo do começo, mas com uma consciência corporal diferente. Então, o que eu vejo nos meus alunos é que eu quero os mesmos alunos por muito tempo. Tá. Eu não quero ter uma rotatividade muito grande. Você quer acompanhar essa evolução dele. Eu acho que eu quero participar ali, né? Participar de uma evolução. Você vai mais do que... essa... vou dar um exemplo, os atletas. Eu comecei com o Rodrigo, com o Ride. Ele veio fazer uma reabilitação de ombro, indicado por um amigo médico. Ele tinha feito uma cirurgia, ele era obeso, estava emagrecendo, aí teve uma ruptura de rotador de ombro, se eu não me engano, teve colocado 2 ganchos no ombro, veio para fazer reabilitação, começou a ter um bom resultado e foi evoluindo e colocou na cabeça que queria competir. E aí foi até o palco, né? De obeso para o palco. Então, e hoje a gente continua treinando, a gente está numa fase de transição aí, mas ele almeja competir de novo, mas numa intensidade de repente um pouco menor, ou não, né? Mas o importante é que eu estou participando até dessas fases, né? De decisão e tal, e a gente acaba criando um vínculo de amizade. Eu acho que isso facilita muito o nosso trabalho, né? Sim. Lógico, a gente não confunde as coisas, nosso trabalho é o nosso trabalho. Mas quando a gente tem a possibilidade de dialogar diretamente, facilita. Ajuda bastante. Muito. E no caso do Reed, a transformação dele, da onde ele saiu aonde ele chegou, é gigantesca. E é algo de, tipo, inspira muitas pessoas. Muito. Eu já presenciei pessoas falando, porque agora ele é competidor. Eu falei, não, mas entra no Instagram dele e dá uma olhadinha lá como ele era, para você ver o nível que ele chegou hoje, e aí você vai ver o processo como é. É porque poucas pessoas se atentam ao processo. Exato. Eles vão ver o seu início ou só o final. Exato. Esquece do processo. E essa parte do processo é a parte legal do negócio. Esse aprendizado, assim, disciplina. Eu tenho sorte, assim, de ter alunos, mesmo que não competidores, muito disciplinados, sabe? As pessoas têm uma vontade, a gente consegue motivar isso de maneira que a pessoa tenha um objetivo, né? Porque a gente sabe que alguns dias vai ser melhor a pessoa sentar, fazer um alongamento, conversar, e isso faz parte, né? Sim. Mas a gente consegue, dentro dessa equalização aí de treino e convívio social, fazer o trabalho render, né? Os resultados falam, né? Isso. E também é importante que a gente mantenha esse aluno próximo a gente. Exato. Porque se a gente começa a forçar demais esse aluno, ele começa o famoso espanar. Exato. Ele começa a falar, não era isso que eu queria e tal. Só que nesse dia ruim, você acolhe ele.
Exato. E aí, no outro dia, ele vai estar bem. Aí, no outro dia, ele mesmo chega para você e fala, hoje, vamos pegar firme hoje? Sabe? E aí você percebe que o cara quer. Exato. Que o aluno tá afim, sabe? Exato. Não tem receita. É por isso que eu falo, né? O feeling, essa didática que o profissional de educação física tem 4, 5, 6, 7, 10 anos de estudo para conseguir, não é qualquer pessoa que vai ter, né? Porque você montar ali não digo nenhuma dieta, né? Uma restrição alimentar, né? Você restringe ali a calorias e isso, sem se preocupar muito com saúde, com tempo de esvaziamento gástrico, com nada. Monta um treino e coloca algumas substâncias aí, é fácil, né? Mas você entender, por exemplo, o rebote, eu já presenciei casos de o rebote de uma pessoa, de uma mulher que fazia uso de testosterona e teve uma interrupção abrupta, e a gente sabe que não é assim, lógico, um acompanhamento médico nunca vai ser assim, mas fazendo coisas por conta e entrar num quadro absurdo de depressão. Sim, né? É um dos riscos. Então, as pessoas colocam alguns hormônios como físico. Isso aqui vai para o músculo, ou então isso aqui vai para o músculo, mas as pessoas esquecem que saúde mental também entra numa cascata hormonal. As pessoas esquecem que às vezes que coração é músculo, né? Então, às vezes o uso desenfreado de esteroides pode trazer uma série de problemas que a gente nem imagina, né? Sim, e a gente está aqui para cuidar da saúde. Exato. O nosso princípio... Nós somos promotores de saúde. Saúde, né? É saúde. A gente promove saúde. Exato. E aí começa a cair nesse lado que a gente está tirando saúde. Exato. E aí já não é legal. A gente tem que repensar. Muita gente hoje vai muito por esse lado. Eu quero ser assim, independente do que vou sofrer de consequência. E aí a gente está aqui para o quê? Não é assim que funciona, sabe? Acredito que você também tenha alunos que em algum momento chegaram até você pensando assim. E aí entra a sua parte também, que não é só o professor de educação física, mas é o professor de vida, mostrar para o cara e falar, não é assim. E assim, a gente tem na nossa especificidade, né? A gente consegue influenciar as pessoas positivamente. Sim, né? Sim. E outra, não tem receita de bolo e não tem resultado, às vezes, resultado vinculado à quantidade, por exemplo. Cara, eu sempre falo, eu tenho vários amigos médicos de esporte, procura um médico, geralmente você não vai precisar. Você vê meninos de 16, 17, 18 anos aí, falando de coisas que o corpo dele produz numa quantidade perfeita. Uma quantidade... Em alta escala ali, ele nem sabe que tem no corpo. Exato, mas ouve, né? Porque também é meio que, para ele, só vai funcionar se ele fizer. Ele tem que fazer junto. Sabe? E, na verdade, a gente tem jeitinho brasileiro, né? Sim. A gente quer o milagre do facilitar pote, tudo, exato. Né? A gente quer o atalho, Sim. a gente quer... eu emagreci 21 dias. Se fosse assim, aqueles Abe Toner não vendia, não, né? Eu quero ficar deitado, eu quero usar deitado. E eu vou ficar com goma na barriga, exatamente, só de ficar deitado aqui assistindo E a propaganda TV. É boa, né? O cara tá na beira da piscina, bonito. Sim, e tal. Um cara bem aparente ali, a aparência legal. O abdômen bem definido. É isso que eu quero. Que ele não fez com aquela máquina. Não. Mas hoje a gente sofre muito com isso. E com a divulgação na internet tem coisa boa, coisa ruim. Informação e desinformação. E aí chega sempre o quê? Em relevância, o quê? O que é bom é mais difícil para a pessoa entender. Exato. Aí ela já tem aquela... mas vai demorar. Aí ela traz algo que é bem fácil. Só que aquele é fácil ou é ruim para ela mesmo. E aí tem que saber lidar com isso. Mas né? eu falo que se o cara tivesse disposto a passar pelo processo, ele não caía nem em golpe do WhatsApp. Porque geralmente... é o esperto que cai no golpe do WhatsApp. Cara, vou pegar essa geladeira, tá muito barato. Tá barato. Se ele não quisesse levar uma vantagem absurda, ele não ia. Não é fácil assim. E isso vai espalhando para todas as áreas, né? Exato. É meio difícil de combater. Tem sempre alguém vendendo um milagre, né? Sim, e a gente tá com o aluno, a gente tem que tentar orientar de melhor forma possível esse aluno para que ele não caia nisso. Exato. Não que a gente vá... Não que a gente seja dono da verdade. Dono da verdade, isso. Mas a gente tem que tentar orientar ele para que ele se atente a certas coisas que vão chegar. E até procurar outras fontes de informação, né? Sim. Tem aluno que vai numa loja de suplemento, o cara vende
de tudo para ele. Exato. E ele, sei lá, gastou lá o dinheiro do mês inteiro de treino com uma coisa que ele nem precisaria. Eu gosto, assim, de... Tem alguns nutricionistas com quem eu trabalho junto, não vou nem citar nome porque são vários, Sim. mas eu acho que quando você vê que o que funciona é comida, a gente vê assim que em todas as áreas, vamos colocar como exemplo a nutrição e a educação física, o básico funciona, né? Sempre daí. Se você tem, mas eu tenho que tomar suplemento, você precisa. Se você consegue fazer uma dieta suprindo as necessidades, o suplemento geralmente é um complemento, né? Pra gente é fundamental. Sim. Por quê? Porque a gente dá 5, 6 aulas seguidas. Falta tempo para se alimentar corretamente Água, ali. comida. Então, a gente tem que pensar no que é prático. Mas, de repente, uma pessoa tem uma condição muito mais simples e começa entra na propaganda, né? Na propaganda de que o milagre está no pote e a gente vê que, pelo menos as pessoas que eu tenho o maior contato, assim, são muito adeptos de comida, né? Sim. Então, se a pessoa consegue fazer... É na comida. Na comida. É no básico que funciona. Sim. Falando no básico que funciona, sobre treinamento... O que você acha do pessoal que treina descalço, que faz aquelas artimanhas de treinamento que combina exercício, faz posterior é tudo que está atrás, e aí faz costas com glúteo, com panturrilha, que a gente vê de tudo. Eu sou da época assim, eu sempre gostei de fisiculturismo. Então, eu comprava uma época que tinha umas revistas enormes, que eram a Flex, que traziam sempre os campeões, era uma coisa, a gente não tinha internet, Sim. Então eu acompanhava sempre com 6 meses, 7 meses de diferença. O Mr. Olímpia foi em setembro, eu via em março do ano seguinte, porque as revistas importadas, um amigo que conseguia pra gente. E, cara, a gente vê que eles faziam umas coisas diferentes. Pô, o cara faz o Scott de lado. Nossa, mas o cara... E muita coisa do que hoje a gente consegue comprovar em ciência veio deles, né? Entendi. Então, mas vira o pé não significa nada. Muda. Porque a gente testava, e você sabe disso, com eletromiografia, e a gente mede impulso elétrico. Qual a diferença se eu medir o impulso elétrico na ponta do fio ou no final do fio? Nenhuma. A condução elétrica é a mesma. Mas a gente, quando começou a ter exames de imagem, ressonância, ultrassom, a gente viu que tudo que você muda na mecânica, você tem diferença muscular. Então, eu acredito que muita coisa é válida, mas isso não inclui você treinar descalço porque você quer treinar descalço, porque jogar barra no chão, urrar, né? A gente tem alguns urros diferentes. Você vê que tem o urso, tem o gatinho. Tem o pneu murcho. Tem o pneu murcho, tem o bico de chaleira. Tem vários. Então, tem o pessoal que inventa e, pô, eu acho que eu sempre pensei assim, a sala de musculação é um lugar de respeito, como uma sala de aula. Sim, né? sim. Como uma sala de aula. Somos professores. Exato. É isso que eu falo. Eu, professor ou profissional de educação física. Não sou personal, não sou treinador. Não. Eu sou um pouco mais. Sim. Eu sou um pouco mais. Então, esse respeito, essa falta de respeito, além de ser de mau gosto, né? Sim, o cara me arranca aquela botinha de treino, sobe uma marofa pesada aí ali. Vai lá, usa e acha que ele é o dono da academia. Não, e acha que isso é o diferencial. Eu tive a oportunidade de, em algumas vezes, treinar muito de perto, ver o Eduardo Corrêa, que, na minha opinião, é o maior bodybuilder da história do Brasil. Sim. E treinei junto, assim, de ver ele treinar e eu ficar ali olhando, né? De acompanhar ele sendo treinado pelo Patrick Tuor, que foi um cara que treinou com ele um tempo atrás, o suíço. Ver de perto, tá junto com eles, entendeu? E, cara, ele não tem isso, cara. Ele vai treinar com o tênis dele, ele vai treinar. Se a barra bater um pouquinho mais no chão, você vê que porque ele estava na última repetição da última série e a barra escapou. Que é aquela quase falha dele. Que é a falha, né? Ainda mais quando ele treinava com o Patrick Tuor, que era o
o mentor aí, o criador do SST, é muito falha, muita exploração de excêntrica, concêntrica. Então, o cara ia no limite, né? Sim, é isso que eu ia falar. Ele está no limite do limite. Exatamente. Então, exatamente. é até normal ele acontecer isso. E aí você vê uma criançada de 28 quilos molhado fazendo um escarcel, né? Jogando barra no chão, na minha opinião, num total desrespeito, né? Sim, total desrespeito. E não isso muda espanta nada. outros alunos. Exato. Porque a gente quer levar a educação física, o treinamento, para o máximo de pessoas possíveis. Exato. Se tem um senhor ou uma senhora ali perto, ela vai achar estranho, ela vai se incomodar e provavelmente ela não volta. Ela vai achar... Por isso que o estúdio é muito procurado. Exatamente. Sabe? Porque o estúdio já é um lugar mais tranquilo, evita de ter essas pessoas ali. Exato. A pessoa se constrange, né? Sim, ela vai ser o diferente. Ela vai ser o diferente. Né? E em alguns lugares, em algumas academias maiores, essa pessoa ela é acolhida por outros semelhantes a ela, que acham que isso é o diferencial e vai fazer ela ficar... ganhar notoriedade ali dentro daquele ambiente. Exato. Eu sou melhor, né? Sou o melhor. Na verdade, a competição é interna, né? Você com você mesmo. Eu estava falando hoje com uma aluna a respeito de um assunto, assim, que seria legal, quando a pessoa entra, porque a gente vê, às vezes, a pessoa muito perdida, até em se localizar na academia, né? Você vê as pessoas, alguns acidentes que acontecem, devido à falta de orientação. E, de repente, um professor de sala com 50 alunos, 2 professores de sala com 60, 70 alunos, ele não tem condições de ensinar. Eu acho que a gente devia ter um curso de boas maneiras para quem vai para a academia. Sim, seria... Um CFC da academia, sabe? Você tem uma cartilha para ele, a hora que ele for entrar, é isso que você tem. A anilha de 10 é com a anilha de 10. Quando você montar, você desmonta. Você não tira o seu tênis para treinar, a não ser que você tenha uma condição muito fora de série. Muito específica. Muito específica, tal. E geralmente aí esse cara vai estar na fisioterapia ou vai estar no estúdio. Não era nem para estar ali. Exato. No caso, não era para estar nesse local. Exato. E boas maneiras, né? Você respeitar a pessoa que está ali treinando, você não ficar na frente do espelho da pessoa que está usando o espelho e ficar tirando foto. Eu acho que tinha que ter um cursinho de boas maneiras aí. Hoje em dia o pessoal eles se atropelam muito nisso, né? Acaba ficando o treino até um pouco secundário em alguns casos. Sim, né? O treino não é o treino, é só mais uma coisa ali. Exato. E aí essa pessoa ela vai reclamar lá na frente que aquela academia ou aquele professor ou aquele personal não deu um resultado. Mas ela não percebe que foi o trajeto dela de não interesse nesse processo que ficou falho. E a gente conversando também com essa aluna assim, tempo de coordenador isso, hein? Chegou reclamando, sai reclamando. Sim. Porque quando a pessoa coloca toda a culpa no outro, quando ela não assume a responsabilidade por nada dela, geralmente quem está errado é ela, né? E o profissional de educação física é assim, né? Ele tem o conhecimento, né? A responsabilidade por tudo que diz respeito a exercício físico, mas milagre ainda não, né? Sim. Milagre, não. E como coordenador, como você orientava os seus professores a lidar com certas situações, tipo essas situações de bater peso, de vestimenta inadequada? É complicado. Eu acho que quando a gente conseguiu colocar num contrato isso, né? A pessoa assinava um contrato que ela tinha algumas normas, a gente explicava isso, eu acho que o resultado foi um pouco melhor. Mas quando era só para chamar atenção, é difícil, né? Entendi. É difícil o personal, a gente está falando aí, né? O nosso volume de treino, às vezes, é muito, muito inferior ao de um aluno nosso. Sim, né? sim. Pelo tempo que a gente não tem, por estar dentro do ambiente e, às vezes, não ter como treinar. Então, às vezes, chega aquele cara de 2 metros de altura, o estagiário tem meio receio, né? De ali repreender um cara desses. Então, quando a gente conseguiu colocar no papel, ficou bom. Mas no começo era mais complicado. Era mais complicado, muito, 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 muito. Sim. Eu percebo também que hoje alguns professores eles estão ingressando na área da educação física mais por gostar de treinar do que por gostar de ensinar. Você percebe algo assim? Muito. É normal? Eu acho que é um começo, né? É um começo. Eu acho que eu vou dar meu exemplo. Eu comecei na educação física porque eu gostava de musculação. Só. De treinar. Só, mais nada.
Tá. Gostava de musculação e algumas E coisas começaram a me... fez ter essa virada, de perceber que você poderia ajudar pessoas? Em vez de só treinar, você poderia mudar vidas. Cara, teve um livro, que eu acho que é de 1995, o autor chama Sandor Bálsamo. Ele é um cara que hoje ele é um popstar do Instagram aí, tem milhares de alunos e tal. Acho que é musculação em casos especiais. Eu lembro que tinha fibromialgia, diabetes. E falei, cara, tem um treino diferente para cada condição. Para algumas patologias você conseguia enxergar. Exato. Era diferente, exato, não era só você saudável que poderia. Eu falo que é o meu exemplo, assim, uma pessoa que mudou assim, minha concepção de educação física, a Audrey, não sei se você conhece, que treinava lá. Sim. A Audrey Bassotto Gatto, vou falar o nome dela por causa do meu coração. Que é as duas irmãs que treinavam juntas, né? E ela com uma condição especial, pô, me faz estudar, cara. Muito. Montar um treino para ela é difícil pra caramba. E te desafia. Muito, muito, muito. Então, são algumas... Quando eu falei, cara, tem mais, né? Não é 12, 10 e 8 aí. De repente eu consigo fazer alguma coisa de diferente. Além dos métodos, das técnicas de intensificação, de repente uma condição mais simples, né? Trazer a pessoa, saber no caso da Audrey, por exemplo, que quando você tem por exemplo, uma condição mais acentuada da doença que ela tem, você pode estimular... nossos receptores de dor na pele, você pode ter receptores de pressão e você conseguir ter uma resposta muscular em cima disso. Saber que a gente restringindo um fluxo sanguíneo, a gente pode ter um resultado diferente, uma situação metabólica de hipertrófica de uma carga muito superior à carga que a gente está elevando, de repente, para um idoso, né? E a gente pensa... Aí você está fazendo ajustes para melhorar o treino dele. Exato. Você pega assim, mas quem vai pegar peso, vai treinar pesado, é o menininho, é o cara mais novo. Não, mas que nem todo mundo entra nisso, né? Quantas vezes o idoso levanta da cadeira? 1, 2, 3. Então, é treinamento de força, 3 repetições, 5 repetições. Então, acho que ele precisa até muito mais de força para ter independência, né? Sim. Para ter uma liberdade nas atividades da vida diária, que eu acho que é mais importante. Ele vai pegar o pote em cima do armário quantas vezes? Uma? Pô, Sim. Isso é força. Sim. Se ele consegue, é força, né? Se ele está conseguindo desempenhar isso daí. Entrar no carro, sair do carro. Levantar, sentar, não vai no vaso, não vai no banheiro, né? Então, essa condição de força, ele vai quantas vezes? Fazer 12 repetições? Sim. E a gente continua passando 12 a 15 para ele. Não. Como se fosse todo mundo... 1 a 5, é pesado. Precisasse da mesma coisa. Não, porque ele é idoso, ele tem uma situação, entre aspas, mais frágil, mas se você respeitar as condições específicas, ele precisa de força, né? E acontece também que o idoso chega, aí acontece de receber um treino muito leve, que nem 3 de 12, ele não tem força. Exato. Então você dá um peso menor para ele e para ele conseguir fazer essas 12. Onde seria mais aconselhável ele um peso maior para fazer 4 repetições. Exato. Seria bem melhor para ele. Exato. Você vai levantar do banco 3 vezes. Sim. Que para alguns é um desafio. E a hora que você dá um peso grande para o idoso, algumas pessoas elas olham com a cara de assustado e falam, não. É verdade, é não verdade. Não, é isso que ele tem que fazer. Ele não vai morrer agora aqui. Essa minha aluna, isso aqui vai salvar ele. Eu passo para ela a fundo no Bozu e ela tem uma situação que limita equilíbrio e coordenação. Pô, ela arrebenta, a galera olha assim, não dá sim. Porque você se acostumou a fazer desse jeito. Agora ela precisa disso daqui. Lógico, exatamente. O nosso papel é esse, ajustar o treino de acordo com a necessidade de cada aluno. Necessidade e os anseios, né? Sim. O que a gente estava falando com relação ao que a gente gosta, mas não, eu gosto de treinar, eu gosto do desafio, e a gente gosta, né? Sim. Essa oportunidade de estudar... Move a gente, né? Ficar sempre na mesmice ali vai acabar em algum momento tirando a nossa vontade de aprendizado. Exato. E a gente vai estagnar. Exato. Estagnou, começa a parar, começa a levar tudo banho-maria. Fazendo automático, né? Automático. E isso vai ruim. Voltando para a parte do fisiculturismo. Uma preparação. Qualquer pessoa pode ser um fisiculturista. É adequado uma faixa etária? Não precisa ter uma faixa etária? Como funciona essa parte? A pessoa chega para você e fala, meu sonho é ser fisiculturista.
Só que ela não sabe o que ela precisa. O que ela precisaria nesse caso? Cara, eu acho que todas as pessoas conseguem desenvolver um físico muito bom. Dentro do que ela pode. Então, eu acho que... Vou dar um exemplo do Carlos D'Amato, que foi a primeira pessoa de fisiculturismo que eu acompanhei. É um atleta exemplo de disciplina. E é um cara extremamente forte. Ele, com 13 anos, junto com os amigos de 13 anos, que foi quando eu vi ele pela primeira vez na musculação, ele era diferente. Você já percebeu? Ele era diferente em algumas situações. Ele tinha um punho mais largo, ele tinha um físico mais cheio, mais denso do que a maioria das crianças, da criança de 13 anos, né? Dos moleques de 13 anos. Então, ele tinha meninos muito fortes ali, gente que treinava muito bem, né? Eu sempre gostei dessa molecada. E ficaram fortes, ficaram grandes, mas você vê que ele foi o que saiu, né? Ele foi o que ganhou campeonatos e compete há muitos anos. Você vê que dá para o cara ter um físico muito bom, dá para o cara evoluir, dá para o cara chegar num nível de competição, mas se for para ser o número 1 do mundo, ele tem que nascer para isso, na minha opinião. Ele pode se desenvolver muito? Pode. Pode, mas você vê... Então ele já tem que ter que ser lapidado, só que ele precisa ter uma condição genética? Uma condição genética já favorável. Uma predisposição... Tem atletas muito bons a esse desenvolvimento. Tem uns atletas muito bons com 16, 17, 18. Você vê que os meninos da Classic Internacional, né, dos Olímpias, o Sibani e o Ramondino, tem 28 anos de idade, um físico absurdo, né? Teoricamente, eles são novos ainda. São novos. E o pessoal mais velho, o pessoal das antigas competindo até hoje. Você vê o Jay Cutler com 50 anos de idade com um físico absurdo. Não a nível de competição, mas com físico absurdo. Assim. Então, quer dizer, você consegue ter uma longevidade no esporte, você consegue melhorar demais a sua compleição. O Rodrigo, o Reed é um parâmetro bom. Saiu de obesidade para competidor. Mas para você chegar, eu acho que nos primeiros, assim, é difícil. Difícil. Além de, hoje em dia, a gente sabe que um bodybuilder da Open, assim, o cara vai treinar 5, 10 anos num ritmo alucinado de tudo, né? De comida, de droga, de nutrição. E fora a parte social que ele tem que abrir mão. Então, o mental dele também tem que ser bom. Você imagina um cara de 150 quilos, que carro que ele entra? Né? A roupa para né? se vestir é ruim. Exato. Os eventos, né? Os eventos para o cara ir, o cara vai conseguir ficar... Pô, a gente tá falando de um cara de 130, 140 quilos, pô, é muito, né? Sim. HB20 não entra não, filho. Não é. Então, quer dizer, são escolhas, eu acho que... Até a própria cama, para ele ter o descanso adequado, ou a casa dele tem que ter algumas adaptações, porque uma casa normal, assim, para um cara desse fica desconfortável. Ele vai conseguir ter o descanso dele, só que não vai ser confortável ao ponto nível atleta. Um atleta de outras modalidades já precisa de adaptações, né? Que nem um cara que joga basquete, a cama dele tem que ser maior. Não tem como ele dormir numa cama Shaquille O'Neal, assim. Como que ele vai dormir numa cama igual a nossa? Não, sim. Ele vai acordar no outro dia destruído e não vai conseguir render. Então, isso é importante. Mas, dentro dessa área do fisiculturismo, uma pessoa com mais idade, ela já treina, tem uma vida regrada ali, dentro do limite, e, de repente, ela fala, eu quero competir. Isso, para ela, é algo bom? Ou isso pode ser algo prejudicial para ela, pensando na parte de longevidade? Se a gente for ver na teoria básica, você usa mais, você entra em desuso mais cedo. Né? Então, quer dizer que se a gente parasse para pensar, o cara que treina menos, ele vive mais. Sim. A minha pergunta é em cima do Coleman. Ele é um caso. Eu vi ele muito de perto. Ele, de cadeira de rodas, deve ter uns 60 de braço, quase. Então, só que ele fez uma coisa que é bem raro. Ele explodiu e ficou nessa explosão muitos anos. Só que aí ele caiu muito rápido também.
Ele era um cara que os relatos que a gente ouve, que na escola ele assustava as crianças da classe dele. Era um cara muito bizarro. Já era fora, já de série. Fora, mão grande, um cara com uma estrutura corporal diferente das crianças da idade dele. E ele era um cara muito forte, absurdamente forte, né? Tem até alguns vídeos dele aí que falam que... recorde do leg press. Cara... E ele faz a execução. Não é uma meia execução. É uma execução completa. É um absurdo de forte, assim. Acho que dos bodybuilders, assim, eu acho que nunca vai ter, nunca teve, nunca vai ter um cara do tamanho dele, assim. Foi um cara que encaixou no esporte que ele nasceu para fazer. Eu sempre gostei mais do Cutler, eu gostava dos duelos e tal. O Phil Heath legal. Já é uma geração que eu não acompanhei tanto, mas também acompanhei. Mas não tem como falar que o Coleman não é o maior. Mas ele era um cara que sempre foi diferente, né? Tá. Sempre. Um cara muito forte, muito... E assim, você pega um cara mais velho, você perguntou com relação à pessoa mais velha. Eu acho que a maturidade é uma coisa que faz muita diferença. Você conseguir abrir mão assim, de alguns prazeres, por exemplo, uma comida, isso... que o ímpeto da juventude ali... Então, quanto mais jovem, mais difícil dele na maturidade, entrar ali. Mas o desgaste fisiológico é diferente. Você pega um menino de 16, 18, 20, tem uma resposta hormonal, uma resposta física muito superior eu com 40, entendeu? Só que daí é mais difícil de controlar ele dentro dessa doutrina de... A gente vê grandes nomes do esporte assim que se perdem para a cabeça, né? Sim. Muita... O cara com potencial gigante e acaba jogando tudo fora por causa de não ter uma maturidade, né? Então, eu acho que o meio termo é legal. Uma idade boa aí, que tem grandes atletas, 30, 35 anos, mas nada impede. Daí já é a parte que a pessoa já consegue ter um entendimento melhor sobre ela já mesma. tem aquela maturidade mental e tá fisicamente muito... E já sabe bem o que ela quer. Eu tenho que abrir mão disso para conseguir aquilo. Exato. E ela vai se orientando melhor e adequando a vida dela ao objetivo dela. Exatamente. Hoje em dia a gente dá muito mais importância para o psicológico, né? Por isso que hoje a gente estava falando, interpretar uma planilha é uma coisa. Agora você vê o que a pessoa necessita naquele momento, aquele dia, é o papel aí quase de um psicólogo, não menosprezando. O psicólogo tem um trabalho infinitamente superior, mas a gente está ali como um apoio também, né? Nós somos facilitadores. Sim. A gente promove uma facilidade na vida da pessoa. Então, não estou bem, isso, aquilo, essa interpretação, essa maturidade, esse equilíbrio psicológico, a gente vai adquirindo com o tempo. A gente precisa ter esse feeling de perceber a necessidade e entender o que ele precisa naquele momento, naquele dia, ou naquela semana. Às vezes acontece algum imprevisto na vida do próprio aluno, você tem que saber jogar com ele e falar, hoje não tá legal, amanhã a gente vê. Não, descansa. E administrar os resultados ruins, fala a verdade. Sim. O cara volta no nutricionista e fala, cara, você arrebentou. Eu tô com uma aluna que vinha de 2 avaliações negativas, estava super bem e tal, aí uma série de coisas na vida e tal, e continuou treinando, e tinha dia que, não rende, mais ou menos, e agora fez uma avaliação, tá super bem. Então, é saber a hora de tá ali, dar uma puxada de orelha, né, e saber que a gente colhe sempre o que a gente planta, e também comemorar junto, né, a gente tá junto. Sim. E não supervalorizar também, né, porque às vezes com os resultados positivos dos meninos, assim, várias vezes os caras, cara, o que você fez com o cara? Não fiz nada. Eu fico 1 hora por dia com ele, 1h30. Sim, é ele que fez. Foi ele que fez. Eu sou uma parte, né? Eu sou 24 avos do dia dele. Sim. Eu falava para André, minha aluna, 50% é seu, 30% do nutricionista. Os outros 20% é meu. Porque você passa 1 hora comigo, o dia inteiro se alimentando, e outra. Quem faz é você. Todo o tempo é você com você mesmo. Então, se você negar aquela comida ali e fizer outra coisa, é você. Exato. Agora, se você come certinho, você venceu você. Só que você juntou com o do nutricionista. Só que se você não vier treinar, aí é minha parte. E quando você faz tudo, a gente tem 100%. Então, o resultado vai ser melhor dentro desse 100% aí. E a gente fala, sempre importante, né? É sempre muito importante essa consciência, né? Porque as pessoas tendem a supervalorizar. Por isso, um número grande de atletas, assim,
que começam a trabalhar com educação física mesmo sem ter 100% de possibilidades. Eu acho que é difícil a gente olhar um atleta não como um exemplo, né? Então, mas eles acabam tendo um acúmulo de funções aí e trabalhando até com educação física, vendendo treino. Cara, o atleta, o seu exemplo, a sua superação é pouco, né? É pouco para colocar você em condições de trabalhar, de dar aula. Mas, enfim, eu acho que todo atleta é um exemplo, assim. A gente vê no Brasil, assim, as condições, né? O volume de pessoas que a gente tem aqui. E a gente tem poucos campeões olímpicos, né? E principalmente em esportes individuais. Então, eu acho que... A própria genética, a nossa herança genética é favorável a modalidades esportivas, né? A grandes modalidades. E o número de pessoas, né? E o número de pessoas. Você vê alguns exemplos como Rússia, China. Mas você não acha que falta também investimento nessas áreas, procurar talentos? Eu acho que assim é difícil de você achar um projeto legal onde incentive as crianças a entrarem no esporte ou a própria... A gente tem pouco conhecimento até da lei de incentivo ao esporte, sabia? Sim. O que as empresas poderiam ajudar e ter desconto, por exemplo, imposto de renda, né? A gente tem pouco conhecimento. E quem tem pouco conhecimento não são as empresas. Que a empresa, se ela pagar o imposto de renda ou se ela fizer um investimento no atleta, para ela não vai fazer diferença, mas o próprio atleta, entendeu? Eu já vi alguns como coordenador, algumas pessoas que pediam patrocínio, as pessoas não sabem qual o objetivo, né? O cara chega para pedir um patrocínio para uma academia, para uma empresa de suplementos, para uma grande empresa, ele não sabe quem é o campeão da categoria dele. Né? Ele não sabe se colocar onde o esporte dele se encaixa, né? E então a gente acaba ficando num vácuo, né? As pessoas têm a possibilidade de ajudar. Você pega grandes empresas de tu aqui, o cara fala: você não vai gastar nada mais. Você paga, um exemplo, 10 mil reais de imposto de renda, você tem uma porcentagem que você me dá aqui, esse dinheiro vai, se você ter desconto, você não vai pagar. E a gente tem isso. Mas a gente não tem conhecimento disso. Tá. Então a falta de informação é a pior coisa. Eu acho que a desinformação, eu acho que falta uma pessoa que conseguisse se colocar. Uma pessoa que conseguisse se colocar, uma pessoa pública, né? Com cargo público, secretaria de esportes, alguém que tivesse realmente uma vontade de fazer isso crescer. Porque, se a gente não está vendo esse retorno no esporte desse investimento, a gente pode fazer de maneira direta. Sim. Né? Então, eu acho que falta uma boa vontade, de repente, das empresas também de correr atrás, mas é difícil, né? Difícil, é mais fácil pagar. E sobre essa desinformação, agora a gente vai falar sobre um assunto que é bem polêmico, vamos dizer, ainda mais hoje em dia. A obesidade sendo tida como algo normal, ou algumas pessoas até defendendo. Você acha que é uma desinformação ou é uma aceitação forçada sobre essa situação ou essa doença, que é uma doença, isso é provado já, é algo que... Inegável. Cara, a gente entrou numa onda de supervalorizar, né? Eu acho que algumas opiniões não são opiniões. Algumas constatações, por exemplo, de que a obesidade é uma doença, de que as principais causas de morte, tirando acidente automobilístico, está ligado à obesidade, problemas cardíacos, alguns problemas de pressão arterial, tudo que pode levar você a ter uma diabetes. Tudo você tem acentuado na obesidade, a obesidade com as maiores causas de morte do mundo, e a gente gourmetiza, né? A gente vangloria a pessoa que... Aceitação, eu acho que é um ponto de partida para você melhorar. Sim. Né? Eu reconheço, e eu já passei por processo de emagrecimento diversas vezes na minha vida, entendeu? Eu já tive, por 2 vezes, perdi acima de 25 quilos, completamente fora do peso.
Então, acho que quando você se olha no espelho, bom, eu não me deixo de gostar de mim por isso, porque eu tô obeso. Mas isso pode me matar. Sim. Né? No meu caso, eu sou exemplo da minha filha, né? A minha filha é influenciada diretamente por isso. Então, bons hábitos tem que ser propagado. Agora, a obesidade como uma coisa bonita, uma coisa... Não é nem beleza. Não é beleza externa, é beleza interna. É saúde, é tempo de vida. Eu vi hoje uma matéria falando a respeito de algumas medidas que você toma, algumas atitudes que você toma na sua vida, você pode viver até 24 anos, 25 anos a mais. Então, são coisas simples, são, né? Coisas básicas. São coisas que a gente fala o dia inteiro. Não beber, não fumar, praticar um exercício físico, ter boas relações sociais. Sim. E então acho que e normalmente uma pessoa com obesidade ela se afasta de várias práticas, dessas práticas, porque ela tem alimentação ruim, ela faz uso de álcool porque ela está se sentindo mal ali, remédios, drogas, então se afasta socialmente porque ela não se sente bem de estar, ainda mais em meios saudáveis, porque onde tem pessoas saudáveis, normalmente ela vai se afastar mais ainda. Muitos alunos que chegaram para treinar na academia que eu dava aula falavam que não se sentiam bem, entendeu? Só tem essas moças, esses rapazes aqui, eu não quero aqui, eu me fico envergonhado, eu me sinto mal. Então, eu acho que é invertida essa balança com relação a você olhar uma pessoa que está esteticamente bonita. E isso não quer dizer necessariamente que a pessoa tem saúde. Sim. Mas uma pessoa que tem um físico normal, fala, mas fica se exibindo isso ou aquilo. E a pessoa que está obesa, com um problema para a vida dela, não, ela tem que se aceitar, ela é bonita assim. Não, ninguém discute. Eu acho que todo ponto que você resolve mudar é um ponto de partida. A aceitação de você estar obeso, de você estar gordo, de você ver que você chegou ao longo de 10, 15, 20 anos de hábitos ruins a uma condição física que você quer mudar, eu acho que é importante você ter esse ponto de partida, ter essa noção, mas falar que essa aceitação é positiva, não é. Aceitar essa condição, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? Impossível. E hoje, quando se fala sobre isso, causa muita polêmica. Muito. Porque tem pessoas nessas condições que defendem essas condições como se fosse algo aceitável para o futuro. Exato. E aí você está vendo crianças hoje. Eu lembro que quando eu estudei na minha classe, a gente não tinha. Porque todo mundo era super ativo. E até a própria alimentação. Só que hoje você já consegue achar crianças de 5, 6, 7 anos já em obesidade. E isso é um perigo, porque quando ela chegar com 20, na maioridade, provavelmente ela vai estar com uma condição de saúde muito ruim e ela vai começar a ser produtiva. É o momento de produção dela. E aí como que a gente vai fazer? Aí a gente coloca a obesidade lá na primeira idade, lá antes dos 7 anos, né? Aí você coloca quadro de depressão entre 10 e 13 anos. Sim. E aí você coloca o índice de suicídio, né? Um absurdo de índice de suicídio com crianças de 15. Sim. Então, não estou relacionando... eu estou falando que a faixa etária dos problemas está cada vez mais baixo, né? Essa faixa é a fase de formação do indivíduo. Exato. É a hora que ele tem que chegar lá no ápice lá e produzir e mostrar, eu sou essa pessoa e eu vou ajudar a minha família, eu vou ajudar a própria população no geral, porque senão essas pessoas param de produzir, o pessoal que está com a idade mais avançada retorna pagando para essas pessoas se cuidarem. E essas pessoas mais velhas já não estão na fase, no ápice da produção delas. Sabe? E aí vai virar um ciclo onde todo mundo é prejudicado. Exato. E a família vai se destruindo ali. Sabe? E não à toa que a ansiedade, depressão vem crescendo muito. Em vários setores da própria família. Às vezes eu tenho família que já treinou comigo, que o filho fazia terapia, a mãe fazia terapia, o pai fazia terapia,
Aí você, peraí, alguém nesse meio não deveria estar fazendo terapia. Porque tem que ter um alicerce. E ninguém era mais o alicerce ali, estava todo já destruído. E se não, tem como que você sustenta, Exato. sabe? E aí que está o risco. Né? Exato. O risco tá grande nessa parte aí. Tipo, a sua família. Né? E às vezes é o pai que tem maus hábitos, não percebe que o filho está seguindo ele. Só que o pai acha normal. E a criança não entende. Tipo, meu pai come, meu pai faz isso, meu pai dorme até tarde, meu pai... é normal, não gosta de atividade. A criança vai no ritmo. Do mesmo jeito que se o pai é saudável, pratica atividade física, essa criança ela vai querer fazer o que o pai faz. Exato. A gente está num tempo assim, a gente entrou até na parte filosófica agora, hein? Entramos na filosofia agora. Aprofundamos. Porque, basicamente, a gente tem algumas bases, algumas alicerces da nossa vida, né? Eu acho que a família, assim, eu acho que a formação do caráter, essa primeira infância, onde o profissional de educação física é muito importante, né? Geralmente, o profissional de educação física, a minha filha na escola adora educação física. Não que ela não goste das outras matérias, não, ela realmente não gosta. Brincadeira. Ela não liga muito porque ela quer ser professora de educação física e assim, educação física vem com noções de saúde hoje. Na minha época era menos. Então você tem o nosso papel na formação é muito importante, tanto em casa, né, quanto elencando boas pessoas para estar boas escolas, bons profissionais para estarem acompanhando nossos filhos, e independente de qual seja, eu acho que a pessoa ter alguma religião, ou fé, ou crença, ou alguma coisa que balize não só os costumes, eu não concordo. Não, mas em alguma coisa, seja lá qual for, você se enquadra. E eu acho que a gente ter algumas noções básicas, assim, alguns, entre aspas, dogmas positivos é importante. Eu acredito muito nisso. Eu não sou um cara muito religioso, não. Eu tenho minhas crenças, eu tenho as coisas que eu acredito, e eu acho que isso balizou muito, sabe? Para mim é muito importante, assim, esse respeito que eu tenho pelos meus pais, sabe? As pessoas mais velhas, esse senhor, esse posicionamento, sabe? Essa educação com a mulher, não como uma exigência da sociedade de hoje, porque tudo é mulhericídio, é gordofobia, é tudo... Não, esse respeito pela pessoa é inerente, já vem comigo, né? Porque eu acho que tanto na minha casa quanto nas noções básicas de religião que eu tive, a gente aprende a respeitar, né? Sim, sim. Eu acho que o fundamental é o respeito. O fundamental é o respeito. E a gente vem colocando isso perdendo contato, digamos assim. As crianças vão crescendo e vão tomando os rumos e amanhã você vê a pessoa que está morando com você, você não conhece, né? Então, acho que essa participação como pessoa da família, que foi o que você falou, o exemplo do pai, o exemplo da mãe, o exemplo da pessoa, do mais velho ali, é muito importante, e a inserção do esporte, seja ela por nós, como formadores de família, ou pela escolha das pessoas que vão participar, eu falo muito, muito tranquilamente, assim, que a minha filha tem um acompanhamento muito legal na escola, ela é uma aula que ela gosta muito, ela fala que quer ser professora de educação física, eu tento tirar isso da cabeça dela. Jogar basquete, eu tento tirar isso da cabeça dela, eu falo, vai ser rica, minha filha. Não ganha dinheiro, não faz isso não. Mas, cara, você vai é ver o que ela gente vive. batendo peso, gente descalço. Você vai se estressar, você vai se estressar, vai sentir aquele chulezinho do cara descalço. Não precisa. Música alta o dia inteiro. E aí você não percebe que música tá tocando. Não, mas não fale nada, que você ficou aí uns 2 mesinhos fora, depois voltou, né? Deu uma acalmada. Saudade que eu tô daquele som alto. Som alto, que legal. Mas, legal. Will, a gente vai chegando ao final aqui. Legal. Eu queria que você falasse, no geral, o que você achou de participar. Se você quer mandar um abraço para alguém, deixar um recado, fique à vontade, o espaço é seu. Dan, eu acho que eu me sinto honrado de estar aqui. Falei isso no começo, estou falando agora no término. Eu acho que é muito importante a gente passar uma ideia diferente do profissional de educação física. A gente tem muito mais, eu acho, para oferecer. A gente é parte da área da saúde. Eu acho que a gente impacta diretamente na vida das pessoas. Eu acho que
a gente pode, em muitos casos, ser o determinante aí da longevidade, da reabilitação, de anseios e sonhos que a gente consegue ajudar as pessoas a realizar. Eu vejo em você assim, um cara, desde o começo a gente sempre conversou, a gente sempre trocou ideia. Eu tenho um grande carinho por muita gente que trabalhou comigo, você é um deles. Eu acho que o respeito que a gente tem, eu acho que a gente olhar em qualquer ambiente que a gente chega e a gente chega no sapatinho, como a gente sempre falou, devagar, a gente segue o fluxo, a gente aprende, a gente ensina. Eu acho que a educação física, nosso trabalho é isso, né? Ensinar, aprender. Eu acho que um abraço para minha família, um abraço para todo mundo lá. Legal. E a minha família adquirida, que eu falo que são os meus alunos, as pessoas que estão comigo, as pessoas que fazem meu dia cada vez melhor. Legal, legal. Queria também dizer que se hoje eu estou aqui, você tem parte nisso, porque você acreditou em mim lá no começo, foi o cara que me deu a oportunidade, falou que eu poderia ser um personal, poderia ter alunos, sabe? Isso. E um conselho que você me deu, não sei se você lembra, é faça o que você sempre fez e deixe de fazer o que você vai ver. Seja você. Resumindo, é isso. Seja você aqui dentro. Né? E eu tive algumas críticas, alguns pedidos para sorrir. Não sorri de vez em quando, às vezes, é bem raro. Raro. É raro. Porque também se é demais, perde o valor. Não, exato. Mas eu agradeço a você, agradeço a Rebeca também, pelas oportunidades que foram dadas para mim. Rebeca, primeiro eu tenho que agradecer a Rebeca a oportunidade que ela deu para mim, né? Também. Mas é isso, essa cara. Principal oportunidade. Eu acho que é isso. A gente não perde nunca em ajudar as pessoas que estão dispostas a fazer. Eu acho que você mais me ajudou do que eu te ajudei, pode ter certeza disso. Que eu acho que no ambiente que a gente está, o trabalho bem realizado, eu acho que é seu trabalho. O seu trabalho foi sempre reconhecido, eu sempre te falei isso. Mas se tudo funciona, para mim está ótimo. Na minha condição de trabalho estava ótimo. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado. E a gente termina esse episódio. Assistam. Sigam. E em breve virá mais. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite. Valeu.